Para que na vida nós experimentemos progressos, é preciso que nós passemos por muitos processos. Devemos entender que tudo debaixo do céu acontece por meio de processos. Mas afinal, o que é processo? Processo é uma ação constante, uma série, um conjunto, uma sequência de operações, fatos, acontecimentos, fenômenos que dão seguimento na realização de alguma coisa, na formação de alguma coisa. Processo está ligado à questão do percurso, do passo a passo, da metodologia. Processo está ligado à questão do tempo. Entender o processo é entender que nada é por acaso, mas tudo pode convergir para um propósito. Mas nos faz entender também que as coisas não surgem num estalo de dedo, num piscar de olhos ou no movimento de uma varinha mágica. Se a gente parar para estudar ou simplesmente refletir na história da criação, nós iremos constatar que tudo se deu por meio de um processo, por meio de etapas, porque Deus age dessa maneira. E diante dessa compreensão, eu abordo aqui 2 pontos. O primeiro é, nós precisamos viver os processos. Os processos são indispensáveis para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade, para a nossa evolução. Não podemos nos precipitar, não podemos queimar etapas, queimar processos, interromper os processos, buscar e viver sempre na busca por caminhos mais fáceis, por atalhos. Aquela analogia que a gente precisa fazer, não podemos ser aqueles ávidos por ir para os andares superiores por meio de elevador, mas sim por meio da escada. Porque o que a escada nos ensina? Que na vida nós precisamos galgar degrau por degrau, nós precisamos viver as etapas. Só assim nós iremos trilhar um caminho progressivo, contínuo de crescimento e de evolução em qualquer área da nossa vida. Em segundo lugar, o processo nos prepara para o que Deus preparou para cada um de nós. O processo nos prepara para o propósito que Deus tem para nós. O processo nos forja, nos treina, nos faz amadurecer. E nós podemos aqui citar vários exemplos que a palavra de Deus nos mostra, como por exemplo, Jesus, o próprio Cristo, Deus encarnado, ele passou por um processo até o momento em que ele começou a exercer o seu ministério, ou seja, aos 30 anos, como nos diz o Evangelho de São Lucas, Jesus se submeteu aos processos. José, antes de estar à frente do Egito governando, passou por um doloroso processo. Josué, antes de dar continuidade na missão de introduzir o povo hebreu na terra prometida, foi aquele que esteve como servidor, ajudante de Moisés e passou por aquele processo de amadurecimento. Nós olhamos para a história, por exemplo, de Eliseu. Antes de se destacar depois de Elias, foi aquele também que estava ao lado de Elias como ajudante, pondo-se ao serviço dele. 2 Reis capítulo 2 vai dizer que ele estava grudado em Elias até o momento em que Elias foi arrebatado num turbilhão, num carro de fogo. Nós olhamos, por exemplo, para a história de João Batista. A palavra de Deus diz que ele crescia e se fortificava, vivendo nos desertos até o momento em que ele se apresentou a Israel, até o momento em que ele começou o seu ministério de profetismo. Os discípulos de Jesus, antes de eles lá na frente darem continuidade à obra de anúncio, à obra de levar o reino de Deus até as nações, eles passaram por um período de discipulado, onde eles eram mentoreados nada mais, nada menos pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo encarnado. Por isso que em Marcos 1,17, Jesus diz assim: "Vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens." Jesus estava dizendo, eu vou forjar vocês, eu vou preparar vocês para que vocês possam exercer o que eu tenho preparado para vocês. E bem assim acontece comigo, acontece com você.
Jesus tem um chamado para cada um de nós, mas é necessário que a gente passe por um processo para que a gente exerça esse chamado, esse ministério. Quero usar uma figura aqui que nos serve de exemplo também, que é a formação das pérolas. A formação de uma pérola ocorre por causa da penetração de uma substância, de uma partícula, no caso de um grão de areia, ou de um micro-organismo, por exemplo, um verme, no interior de uma ostra, entre a concha e o manto. E em resposta àquele corpo estranho que introduziu no seu interior, a ostra começa a liberar, a depositar uma substância sobre aquele corpo estranho através de camadas para proteger o seu próprio organismo. E é assim que vai se formando aquela esfera polida, brilhante e de grande valor que depois será chamada de pérola. Perceba que a formação da pérola envolve um processo, envolve tempo. E nós devemos entender que para que algo de grande valor aconteça em nossas vidas, é necessário que antes haja um processo ou vários processos. As belas paisagens da natureza que nós podemos visitar pela internet ou, se Deus nos permitir, visitar pessoalmente, nós devemos entender que essas belas paisagens, esses belos cenários da natureza, aquelas formações rochosas incríveis, elas demoraram tempo para serem formadas. A natureza precisou movimentar muito, erosões aconteceram, muitas ventanias, muitas chuvas aconteceram para que aquele cenário pudesse ser formado. Fiquei maravilhado quando vi, por exemplo, as imagens, as fotos de um lugar chamado Lauterbrunnen, lá na Suíça. E assim é na minha e na sua vida. Envolve um processo a construção de algo belo em nossas vidas. Então, encerrando esse tema, eu venho te dizer, se você crê no Senhor, se você depositou a sua vida nas mãos dele e tem perseverado na busca de fazer a sua vontade, você precisa entender que tudo o que está acontecendo com você, tudo o que está acontecendo na sua vida faz parte de um processo. Você pode dizer, mas e isso que não foi, aquilo que não foi? Vontade de Deus. Deus não queria que acontecesse, mas Ele permitiu, e se permitiu, Ele pode fazer com que aquilo se torne algo que vai te direcionar ao propósito. Então persevere no processo e você alcançará o propósito de Deus.